Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos filosóficos do Dicionário Básico de Filosofia do Wilton G.P. Assu e Danilo Marcondes, a quarta edição revista ampliada da editora Jorge Zahar. Os conceitos são o essencialismo, o estado de direito, o estado mental e cerebral, a teoria dos três estados de Augusto Comte, a estética, esteticismo, estoicismo, os estoicos e estratão. Bora lá? Essencialismo é a doutrina filosófica que confere, contrariamente ao existencialismo, primado à essência sobre a existência, chegando mesmo em suas reflexões a fazer total abstração dos existentes concretos. Trata-se de uma filosofia do ser ideal que prescinde dos seres reais. A filosofia de Hegel pode ser considerada essencialista, onde a essência determina a existência, como se fosse uma natureza, uma essência que determinasse as nossas escolhas, nosso modo de ser, pensar, se comportar. Agora vamos ao estado, do latim status, de stare, que significa ficar em pé. A ideia de estado implica as ideias de passividade e de imobilismo, sendo oposta a de ação e a de movimento. Na física, o estado de um corpo significa esse corpo em determinado momento. Mas o termo estado pode ser tomado em vários sentidos. Então, o estado de consciência, que é um fato psíquico, um sentimento, uma emoção consciente. Então, o estado de natureza, uma situação imaginada por certos filósofos, como Hobbes, Locke e Rousseau, no qual seriam encontrados os homens antes de se organizarem em sociedade, antes de instituir a sociedade civil e o Estado, que é uma reconstituição hipotética, só uma hipótese, sem validade histórica. E tem o Estado com E maiúsculo, um conjunto organizado das instituições políticas, jurídicas, policiais, administrativas, econômicas, sob um governo autônomo e ocupando um território próprio e independente. É diferente de governar, conjunto das pessoas às quais a sociedade civil delega direto ou indiretamente o poder de dirigir o Estado. Diferente ainda da sociedade civil, que é o conjunto dos homens ou dos cidadãos vivendo numa certa sociedade sob leis comuns. É diferente também da nação, que é o conjunto dos homens que possuem um passado e um futuro comuns, entre outras nações. O Estado constitui a emanação da sociedade civil e representa a nação. Para os empiristas Hobbes e Locke, o Estado é o resultado de um pacto entre os cidadãos para evitar a autodestruição através da guerra de todos contra todos. Na concepção marxista, o Estado nada mais é do que a forma de organização que a burguesia se dá no sentido de garantir seus interesses e de manter o seu poder ideológico sobre os homens. Através da emancipação da propriedade privada da comunidade, o Estado adquiriu uma existência particular do lado de fora da sociedade civil, mas ele não é senão a forma de organização que necessariamente os burgueses se deram, com o objetivo de garantir reciprocamente a sua propriedade e os seus interesses, segundo Marx e Engels. Esse Estado-nação se define pela fusão entre o Estado, tal como ele se constitui na Europa do século XVIII, como soberania e administração dos homens e do território que eles ocupam, e uma sociedade civil de tipo novo, caracterizada pela propriedade privada burguesa, tendo por fim a rentabilidade, o lucro e o crescimento das riquezas. Estado de Direito é a concepção do Estado segundo a qual o poder político não é onipotente, pois deve estar submetido aos ditames da lei. É considerado o fundamento da maioria dos regimes políticos contemporâneos. O oposto é Estado totalitário ou Estado autocrático, onde o Estado tem um poder total, e um poder próprio, independentemente das leis, que pode mudar as leis como bem entender, sem a anuência do povo. E buscando ter o controle total sobre a vida do próprio povo. O estado mental cerebral é denominado mental, o estado designando o lado subjetivo da atividade do psiquismo, da mente, pensar, perceber, sentir, e contendo representações ou sensações. E cerebral, o estado designando a atividade propriamente físico-química do cérebro. A teoria dos três estados formulada por Augusto Comte, ele chama a lei, de lei dos três estados, segundo a qual a humanidade teria passado em seu processo histórico de desenvolvimento de uma etapa teológica, caracterizada pela crença em poderes sobrenaturais e organizadores do universo, onde a explicação vem da religião e dos mitos, ao estado metafísico, no qual a crença teológica teria sido substituída pela confiança em princípios abstratos, racionais, apreendidos racional e aprioristicamente, para atingir finalmente o estado positivo ou científico, no qual o conhecimento outra coisa não é senão a dedução da experiência, um conhecimento agora concreto baseado em dados adquiridos através da experiência e que são passíveis de comprovação científica.
Estética do grego aestheticos, né, de aestanestai, que significa perceber, sentir. É um dos ramos tradicionais do ensino da filosofia. O termo estética foi criado por Baumgarten no século XVIII para designar o estudo da sensação, a ciência do belo, referindo-se à empiria, à experiência do gosto subjetivo, aquilo que agrada aos sentidos, mas elaborando uma ontologia, um estudo do ser do belo, né? Kant emprega essa palavra no sentido diferente. Para ele, a estética transcendental é a ciência de todos os princípios da sensibilidade a priori, né? Se a estética deve ser uma ciência, não pode ser a ciência do belo, apenas uma crítica do gosto. Ela é uma teoria dos princípios a priori e da sensibilidade. Teoria esta que se insere no conjunto da teoria do conhecimento da filosofia transcendental. Na crítica do juízo, ele fornece outro sentido para a estética. Ela intervém no projeto de uma crítica do juízo para definir o juízo do gosto pelo qual o sujeito pode distinguir o belo na natureza e no espírito. O juízo do gosto não é um juízo do conhecimento. Por conseguinte, ele não é lógico, mas é estético, baseado na experiência, na sensibilidade. Seu princípio determinante só pode ser subjetivo, mas ao definir o belo como uma finalidade sem fim, Kant prepara a integração da teoria estética no sistema filosófico que é o de Hegel. Hegel afasta completamente do debate o problema da imitação da natureza, que não é em si nem bela nem feia. A arte não é outra coisa, diz Hegel, senão o mais subjetivo desenvolvimento do espírito a partir do real. E suas formas históricas representam, cada uma a seu modo, momentos desse desenvolvimento, desse desabrochar do espírito, né? Assim, a arte grega não é mais um ideal fixo e definitivo que se trataria de copiar ou de redescobrir, mas um ponto de equilíbrio ligado a uma determinada civilização. O espírito encarna-se uma última vez na arte romântica, na qual o infinito da intuição dissolve a cada instante as formas fixas. Por isso, essa evolução histórica da estética do belo e do espírito percebendo esse belo, né, e constituindo, corresponde a uma ascensão progressiva da arte, mas esta ascensão anuncia, de certa forma, a morte da arte. Contemporaneamente, a estética, tendo renunciado em princípio a todo cânone, né, a toda formalidade, a todo dogma, a tudo aquilo que quer preestabelecer a prioristicamente o que ela é caracterizada por uma abundância de correntes, cada uma constituindo suas teorias particulares. O esteticismo é a doutrina da estética do belo, a atitude de alguém que, ignorando toda a consideração moral em seu julgamento e em sua conduta, limita-se a considerar a beleza como o único e supremo valor. Próximo aí do hedonismo, que é o prazer, que coloca a beleza, né, como o supremo valor. O estoicismo, na escola filosófica grega, deriva seu nome da estoa poikilé, é um pórtico em Atenas, onde lecionava o seu fundador, o filósofo Zenão de Cício, sendo também, por vezes, conhecida como filosofia do pórtico. O estoicismo desenvolveu-se como um sistema integrado pela lógica, pela física e pela ética, articuladas por princípios comuns. No entanto, a ética estoica, que teve maior influência no desenvolvimento da tradição filosófica, chegando mesmo a influenciar o pensamento ético cristão nos primórdios do cristianismo. Na concepção estoica, os princípios éticos da harmonia e do equilíbrio baseiam-se, em última análise, nos princípios que ordenam o próprio cosmos, o universo, o mundo ordenado. Assim, um homem, como parte desse cosmos, deve orientar sua vida prática por esses princípios, os princípios da natureza, né? A ataraxia, ou imperturbabilidade da alma, é o sinal máximo de sabedoria e felicidade, já que representa o estado no qual o homem, impassível, ou seja, também a apatia, né, não se apaixonar, porque toda paixão pelas coisas ou pelas pessoas nos leva ao sofrimento, né, então ele precisa se tornar impassível, ele não é afetado pelos males da vida, porque a paixão é sofrimento, a dor, a doença. É sobretudo da valorização dessa atitude impassível que se deriva o termo estoico em seu sentido corrente. Os estoicos sustentavam uma física materialista, sendo a matéria um contínuo, em oposição ao otomismo epicurista, né? Consideravam o mundo como um todo orgânico, animado por um princípio vital, o logos espermatikos, que constituiria a própria alma, o pneuma do mundo, do cosmos, do universo. No ser humano, o logos, a razão, o princípio racional, seria uma manifestação depurada desse princípio vital. No século XX, as contribuições dos estoicos à lógica e à teoria da linguagem têm sido revalorizadas.
Tradicionalmente, a lógica estoica teve pouca repercussão, uma vez que foi suplantada pela grande difusão da lógica aristotélica, da qual difere, sobretudo, por ser fundamentalmente uma lógica da proposição e não do silogismo. Historicamente, o estoicismo pode ser dividido em 3 períodos. O estoicismo antigo, fundado por Zenão de Cício, que viveu em 335 e 264 a.C., e difundido principalmente por Cleantes, que viveu entre 331 e 232 a.C., e Crisipo, que viveu entre 280 e 205 a.C. A segunda fase, o segundo período, o estoicismo médio, de caráter mais eclético, misturando várias correntes de pensamento, cujos principais representantes são Panécio, que viveu entre 180 e 110 a.C., e Posidônio, que viveu entre 135 e 51 a.C. E o terceiro período do estoicismo romano, imperial ou novo, representado por Sêneca, que viveu entre 4 a.C. e 66 d.C., o Epiteto, que viveu entre 50 e 125 d.C., e o Marco Aurélio, que viveu entre 121 e 180 d.C. Os estoicos, do grego estoá, pórtico em Atenas, onde se reuniam os filósofos dessa escola, adeptos do estoicismo, ou seja, da doutrina filosófica de Zenão de Cício, segundo a qual o ideal do sábio consiste em viver em perfeito acordo e em total harmonia com a natureza, com o cosmos, com o universo, dominando as suas paixões, pegando a apatia, a não se apaixonar, para não sofrer, porque paixão é dor, sofrimento, é doença. Não se apaixonar por nada, nem ninguém, coisa alguma, nem pessoa alguma, e suportando os sofrimentos da vida cotidiana até alcançar a mais completa indiferença e impassibilidade diante dos acontecimentos. Então, ficar indiferente e impassível diante do que acontece no mundo, no universo. O Estratão, um filósofo grego nascido em Lampsaco, ou em Atenas, é um peripatético que floresceu no século III a.C., sucedeu até o Frasto como diretor do Liceu, a escola fundada por Aristóteles, de 288 a.C. até sua morte em 268 a.C. Suas pesquisas e ensinamentos relacionam-se sobretudo com as ciências da natureza. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, bebês, até a próxima.